Quem está com Bíblia aí, diz amém aí. Você está com a sua Bíblia? Eita, você é desenrolado mesmo. Então encontre aí João capítulo 21, que ela é um texto que sempre me desafia muito, porque, puxa vida, ele nos ensina bastante. E toda vez que eu vou ler esse texto aqui, eu gosto de fazer essa observação que só acontece no Evangelho segundo João. Quer aprender uma curiosidade bíblica? Então, dá uma olhadinha para mim aí no capítulo 20, versículo 30. Volta um pouquinho os seus olhos aí, capítulo 20, versículo 30. Olha como é que diz, ó. Mas Jesus realizou na presença de todos os seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Amém? Qual é a ideia que você tem quando você lê esse texto? Acabou o livro, né? Encerrou. Ele escreveu, João relatou aqui esse evangelho, e aqui ele encerra. Só que, vá para o capítulo 21 agora, o capítulo seguinte, e o versículo 25. Veja o que diz, capítulo 21, versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma dessas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. A ideia que você tem aqui é: o livro acabou, o evangelho acabou, né? Ele está encerrando. Bom, eu tenho a minha ideia quanto a isso aqui, que é o seguinte: eu acho que ele encerrou a escrita ali no capítulo 20, que não tinha capítulo na época, né? Ele saiu escrevendo. Eu creio que ele encerrou aqui. Depois ele falou assim: não, pera, tem algo aqui que eu tenho que colocar nesse, que é muito importante. E aí ele relata o texto que nós vamos ver agora. Aí depois ele repete de novo a mesma palavra, encerrando. Agora sim, agora eu vou encerrar aqui o livro, porque se for escrever tudo também, não tem livro que caiba. Mas qual foi o texto que João incluiu? Qual foi a passagem que ele incluiu entre, coisa da minha cabeça, tá, gente? Eu posso estar errado. Entre esse primeiro encerramento e o segundo encerramento. O que é de tão importante para ele dizer assim: não, isso não pode ficar de fora, vou incluir aqui, vou incluir esse texto. Bora ler? Volta para o versículo 1, João capítulo 21, versículo 1. Bora ver o texto que, no meu ver, João falou assim: isso não pode ficar de fora. Eu preciso relatar isso aqui. Diz assim, ó: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. 2. Vamos lá. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeus, e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pegaram quantos, minha gente? Guarde isso, viu? Olha, vai lá. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhe perguntaram, ele lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. E outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estava a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Então estava cheia. Tinha 153 grandes peixes.
embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Repita comigo, diga, ela não se rompeu. Por enquanto, até aí. Baixe sua cabeça um instante. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Eu te louvo por cada vida que está aqui e por cada registro que existe aqui, ó Deus. E eu peço que nessa manhã o Senhor venha falar ao nosso coração, nos ensinar e nos ajudar a aprender a tua vontade para as nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora me dê a sua atenção, por favor, que eu quero que você ande comigo nesse capítulo 21. Por que será que João fez questão de incluir esse texto aqui? Por que será, irmã Beniceia? Ele fez, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu continuar esse relato aqui. Deixa eu ver. Porque João escreveu esse evangelho muitos anos depois do que aconteceu. Não era algo assim instantâneo. Ele não saía com um livrinho assim atrás de Jesus e ia acontecendo os milagres e ele ia escrevendo. Não, foi muitos anos depois que ele escreveu esse evangelho. E ele entende como muito importante encaixar esses relatos aqui, essa passagem final aqui no Evangelho, e eu creio que ele queria nos ensinar muito. Eu quero falar aqui nessa manhã sobre voltar ao propósito. Você precisa voltar ao propósito. Observe o seguinte, você lembra como foi o chamado de Pedro? Pedro estava pescando naquela noite, ele estava lavando as redes, estava pescando. E aí Jesus chega ali e fala assim, faz uma proposta para eles bem interessante, irmã Rosa, diz assim, venham, me sigam, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Pedro larga tudo ali e segue Jesus. Você consegue imaginar isso? Pedro estava fazendo o ofício dele, passa um desconhecido até então, e fala assim, venham, me sigam, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Naquela noite, naquela manhã, Jesus trocou a profissão de Pedro de pescador para evangelista, para missionário. Olha, ele foi promovido. E ele largou tudo, irmã Edna, e seguiu Jesus. Só que o que acontece? Ele passou ali 3 anos, pouco mais de 3 anos, com Jesus. Mas agora, gente, Jesus havia morrido no capítulo anterior. Eles não tinham ainda tido aquela experiência narrada, né, de Jesus encontrar eles e eles estarem ali alegres. Não, nesse momento aqui, basicamente, eles ainda haviam uma certa dificuldade. Será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele está vivo? Será que de fato ele ressuscitou? Tanto é que Pedro tem um susto aqui, porque vê o que acontece. No capítulo 21, versículo 1, diz, vamos por 2. No versículo 2, Pedro fala assim, perdão, é o 3. Versículo 3, Pedro fala assim, Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. E os outros disseram, eu vou com você. Mas espera aí, Jesus já tinha dado baixa na carteira de Pedro como pescador. Ele já tinha aposentado essa profissão já há 3 anos, de pescador de peixes. Mas quando ele está nesse momento assim tão angustiante da vida dele, porque Jesus tinha ressuscitado, mas eles não tinham tido muito contato com Jesus ainda, alguns até estavam duvidando ainda que ele realmente tinha ressuscitado. Pedro fala, sabe de uma coisa? Eu vou embora pescar, eu vou voltar a pescar. Aqui eu aprendo que, pelo que eu entendo aqui, Pedro não fez igual, por exemplo, o profeta Eliseu, que quando Deus chama ele era fazendeiro, ele tinha gado, ele tinha carroças, e quando Deus chama ele através de Elias, ele faz um churrasco, mata o gado, queima as carroças e vai embora, dizendo o seguinte, peraí, naquele gesto de Eliseu era, eu não vou voltar atrás, eu sei o que eu quero. Porque muitas vezes a gente até vai, mas deixa uma segurança lá atrás, não, se der errado eu volto. Imagina, Pedro, ele seguiu Jesus, mas o barquinho ficou, as redes ficaram, porque se der errado lá eu volto para pescar. 3 anos depois agora, não tinha mais Jesus para multiplicar o pão deles, não tinham aqueles milagres cotidianos que eles estavam acostumados a viver. Jesus tinha ressuscitado, mas não tinha tido muito tempo com eles ali. Pedro sabe de uma coisa, eu vou voltar a pescar. E sabe o que eu acho mais incrível aqui? É que toda vez que você quiser sair do propósito que Deus tem para você, sempre vai ter gente para te ajudar. Porque quando ele fala assim, eu vou pescar, os outros disseram, nós vamos contigo, estamos juntos.
hashtag tamo junto. Mas peraí, mas você já tinha encerrado já essa profissão? Mas peraí, não foi para isso que Deus chamou você, Pedro. Mas Pedro falou, eu vou pescar. E os outros disseram, vamos junto, vamos nessa. Aquele não era o propósito dele, não era a missão deles. Eles já estavam vivendo uma nova etapa, uma nova fase. Aprenda o seguinte, toda vez que você inventar de botar o pezinho fora do propósito de Deus, sempre vai ter gente para te ajudar. Gente para dizer assim, bora rapaz, vamos nessa. Não, eu não estou a fim de ir para o culto hoje não. Eu também não, bora ficar. Bora para a praia, vamos viajar. Bora para o parque de diversões. Vamos fazer outra coisa. Não é incrível como sempre tem gente para tentar arrastar você para longe do propósito de Deus? Agora você inventou de vir no culto no domingo de manhã, um domingo frio como esse, ou está aí assistindo. Aí Deus vem aqui e diz assim, ó, te aquieta, volta, não foi para isso que eu te chamei. Eu não coloquei você nesse lugar, eu já mudei a tua posição. Você agora é pescador e é pescadora de almas. Você vai ganhar almas para mim, vai ganhar vidas para mim. Te aquieta, rapaz, não invente de querer voltar àquela vida de antes. Toda vez que você pensa em voltar à bagaceira de antes, alguém vai dizer assim, é isso mesmo, vamos junto. Mas Deus vai te dizer, te aquieta. Eu já salvei você. Eu já resgatei você. Já te libertei, lembra? Lembra quem você era? Lembra como você está? Por mais que os amigos digam, vamos, eu vou contigo. O Espírito Santo está te falando, não, fica aqui. Mantenha-se no propósito, mantenha-se firme naquilo que eu tenho para a sua vida. Porque muitas vezes parece angustiante, porque Pedro não tinha expectativas ali. Gente, ele tinha acabado de negar Jesus 3 vezes, ele estava arrasado. Ele tinha feito pior do que Judas, porque Judas apenas vendeu, mas ele negou. Ele fez, não conheço aquele homem, nunca vi, não sei quem é, e aí ele chamou um monte de palavrão. Pedro estava assim numa situação muito angustiante, ele falou, sabe de uma coisa? Chega, vou voltar para a minha antiga vida. Ah, mas não foi para isso que Deus chamou você. Não foi esse o chamado de Pedro. Não foi esse o propósito. Eu não sei a direção que Deus deu na sua vida, mas pode ser que hoje você está dizendo o seguinte, sabe uma coisa, vou largar tudo, meu negócio é outro, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, vou voltar, eu virei a cabeça, agora, sabe, vida louca. Eu agora vou deixar eu largar tudo para o alto, vou abandonar tudo, eu vou voltar a pescar. Ah, é? Só que não foi para isso que Deus te chamou. Deus já mudou a sua posição. Deus já mudou o seu DNA. Você agora tem uma vida nova em Deus. Ah, mas eu fiz besteira. Olha aqui, ó, Pedro pecou feio aqui. É verdade. E toda vez que a gente pisa na lama, a vontade é ficar lá mesmo. Só que sempre vai ter o Espírito de Deus convocando você a voltar para o chamado que Ele tem para a sua vida. A voltar a abraçar a causa que Ele te deu. E os amigos disseram assim, bora Pedrão, vamos nessa, eu vou com você. Meu Deus, nunca motive as pessoas a sair do propósito de Deus. Sempre seja um motivador para que as pessoas elas se aproximem mais de Deus. Quando alguém fala assim para você, eu estou tão fraco, carrega ela nos braços, ajuda. Mas fortalece essa pessoa. A Bíblia fala que o forte deve ajudar o fraco. Você conhece alguém que está fraco? Não acabe de enfraquecer a pessoa, não. Minha fé hoje está abaixo de 0. Está muito fraca. Então o que você vai fazer? Você vai ajudar aquela pessoa a fortalecer. Eu vou contigo, vamos nessa. Não, vamos aqui, eu vou te ajudar nessa situação aqui. E não dizer assim, é assim mesmo. Não precisa, para que ser tão crente, né? Basta ser meio crente. Para que ser tão, né? Para que se envolver tanto com as coisas de Deus? Faz um meia boca assim, sei que lá, tal, né? Faz de qualquer jeito. Pois é, Pedro falou, eu vou pescar. E a galera falou, vamos nessa, vamos junto. Sabe o que eu aprendi aqui também? Pedro era o mais velho da turma. Ele era uma espécie de líder da turma. Lembra que ele sempre tomava a frente das coisas? Aqui é um perigo. Como líder, Pedro falou assim, vou me desviar. E os outros disseram, vamos junto. Porque os liderados tendem a sempre seguir a orientação ou a direção do líder. Veja só, por isso que você que está à frente de uma célula, por exemplo, está todo mundo de olho em você. Se você motivá-los a crescer, eles vão crescer. Mas se você motivá-los a enfraquecer, as pessoas vão enfraquecer. Infelizmente é assim. Porque as pessoas, a gente precisa de referências.
Ah, a minha referência é Cristo. Pois é, mas Paulo fala, sejam meus imitadores, do jeitinho que eu sou de Jesus. A gente tem que imitar ou se espelhar naquela melhor parte das pessoas. Lembra? Eu já falei muito sobre isso aqui. Tem gente que só se espelha no pior, né? Ah, para ser crente igual fulano, Deus me livre. Então por que tu não é crente igual aquela outra pessoa lá? Que é uma bênção. Vai se espelhar sempre no pior? Sabe, o brasileiro tem essa síndrome, né? De se espelhar no pior. É assim mesmo. Não, eu quero me espelhar em gente que já está num nível maior que eu, porque eu sei, poxa, se fulano conseguiu, eu posso conseguir também. Se aquela pessoa consegue orar 1 hora por dia, e eu estou orando só 5 minutos, rapaz, eu vou aprender uma técnica, uma dica aí, né? Como é que vou, né? Interessante, né? Um casal me disse essa semana assim, falei, não, estamos numa luta aqui, e uma irmã subiu para contar um testemunho que ela venceu aquele mesmo problema. E eu fiquei com vergonha de perguntar para ela como que ela fez para vencer. Diz, vai lá, pergunta. Porque vai um aprendendo com o outro. Isso aqui eu venci desse jeito aqui, ó. Opa, então se você vencer, eu posso vencer também. Então Deus também vai me ajudar, vai me dar graças. Mas irmão, pelo amor de Deus, ajude as pessoas a crescerem, nunca a diminuírem na fé. Amém, gente? Vamos lá, o que acontece? Deus deixou que eles entrassem no barquinho. Minha gente, eles foram pescar. E eles pescaram a noite toda, minha gente. Noite toda. E pegaram, sabe quantos peixes? Nem guaru pegou, né? Porque água salgada não tem guaru. Mas não pegaram nada, nem aquelas estrelas. Não pegaram nada a noite toda. Meu Deus, que angustiante. Que tristeza você trabalhar e não ver resultados. Versículo 5, versículo 4, né? De manhã começou a clarear, viram Jesus, ok? Mas no 3 ainda diz que eles não pegaram nada. Repita comigo, diga nada. Gente, olha, quando você sai do propósito de Deus, você vai andar em círculo, você vai girar e não chegar a lugar nenhum. Porque é sempre assim. Quantas vezes você saiu do propósito de Deus e deu tudo errado? Não era aquilo que Deus queria para a sua vida, deu tudo errado. Você vai tomar prejuízo, vou dizer a vocês de novo. Você vai tomar prejuízo, inclusive financeiro, porque às vezes que eu fiz isso, tomei prejuízo. Já contei aqui, vou contar de novo, pela 1000ª vez, para ver se você aprende com a burrada minha. Há alguns anos atrás, eu vi uma proposta, uma propaganda, de um concurso público para auditor fiscal, né, do Ministério do Trabalho. Gente, que proposta maravilhosa. Salário muito alto. Se encaixava no meu perfil. Sou formado na área, trabalho já na área, conheço algumas coisas da área, e eu pensei, pronto, é de Deus. Deus está nesse negócio. Só que eu não consultei a Deus, né? E aí, irmão Leonardo, naquela mesma noite, desesperado, eu corri e comprei todos os livros que eu podia comprar. Eu fiz a inscrição, né? Aliás, não estava aberta ainda a inscrição, mas estava tudo certo, faltava só de abrir a inscrição. Mas eu tenho que estudar antes, então eu comprei as apostilas desse tamanho, parcelei umas 10 vezes no cartão, porque eu disse, e tinha vaga para aqui para Carpina, ou era para Caruaru, pertinho de casa. Eu disse, uau, né? Vou ganhar muito bem, morando perto de casa aqui, dá para ir e voltar no mesmo dia, vai ser uma maravilha, é o que eu quero. Em nenhum momento eu perguntei o que Deus achava disso. Eu passo por isso também, sabe? Eu faço besteira também. Parcelei umas 10 vezes lá no cartão. Gente, todos os dias eu rastreava para saber se estava chegando já as minhas apostilas. Sabe aquela ansiedade, aquela agonia, você fica assim, você começa a suar frio, você amanhece o dia, você corre para o computador, rastrear aqui, código dos correios, cadê? Aí aparecia lá assim, a caminho, no caminho, nunca chegava. Teve um dia que eu acordei assim de manhã e falou assim, objeto na agência do Surubim, eu corri para os correios. Quando cheguei lá, a gerente falou assim, já saiu para entrega. Aí eu corri para casa. Aí cheguei em casa, não tinha entregado ainda. Rapaz, que dia angustiante. Aí eu digo, bom, vou embora trabalhar, né? Eu ainda não sou auditor fiscal, vou embora trabalhar. Aí fui para o trabalho. Aí quando eu cheguei em casa na hora do almoço, que estava lá em cima da mesa, bem bonitinho, uma caixinha linda.
com todos os livros, os DVDs, já que tem DVD ainda, né? Que você DVD, um monte de coisa dentro lá. Disse, cara, chegou, Antônio. Chegou, agora eu vou estudar feito um louco. Vou fazer esse concurso. Eu creio, em nome de Jesus, eu vou estar entre os primeiros. E você serei auditor fiscal. Tudo bem. E vou sossegar. Amém. Era bacana. Eu acho que foi uma das maiores experiências que eu tive assim, de vergonha que eu passei. Porque na hora que eu abri a caixa, eu lembro que eu abri a caixa, e eu sou meio matuto, eu tenho uma mania de matuto. Eu gosto de cheirar livro novo. Aí quando eu abri aquela apostila, que subiu aquele cheiro de livro novo, assim. Uau! Só que junto com o cheiro eu ouvi uma voz. E aquela voz dizia assim, muito claramente: eu não te chamei para ser auditor fiscal. Irmão, rapaz, me deu uma agonia nesse momento. Do jeito que eu estava assim, abrindo um livro, eu fechei, coloquei ele de volta na caixa e deixei no chão. Ele passou 8 dias lá, levei para o escritório, deixei lá no chão lá. Ele passou 8 dias lá sem eu abrir ele novamente. E aquele negócio, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. Não foi para isso que eu te chamei. Eu digo, Deus, e a fatura do cartão agora? Vou pagar. Eu vou pagar todo mês agora. Não fiz inscrição. Para a glória de Deus, um irmão nosso vendia livros. Eu disse, irmão, tem como tu vender esse negócio aqui? Tem, para diminuir o meu prejuízo. Aí ele conseguiu vender pelo menos da metade do preço, né? Ele conseguiu vender, me livrei daqueles livros. Sequer eu coloquei o DVD no computador, porque foi terrível. É Deus dizendo assim, gostou? Bem feito. Ficou só as faturas, todo mês eu lembrava. Ai meu Deus, aqui, ó. Chegava a fatura do cartão, eu lembrava da burrada que eu fiz. Porque eu tentei sair daquilo que Deus me chamou para fazer. Não é pecado ser auditor fiscal. O problema é o seguinte, meu negócio era outro. Deus me chamou para outro negócio. Então eu não sei aonde você tentou enfiar a sua cara. Eu sei o seguinte, se você está saindo do propósito, Deus vai dizer assim, e aí? E sabe o que eu acho interessante? Jesus faz, sabe? Jesus ele é meio assim, como eu posso dizer assim? Ele é muito sincero. Porque olha o que ele faz com os caras no versículo 6. Versículo 5, põe no 5 aí. Jesus fala assim, então Jesus perguntou, veja, eles não pegaram nada, deu tudo errado, não pegaram nada. Aí Jesus perguntou a eles, moços, vocês pescaram alguma coisa? Vocês acham que Jesus não sabia que tinha dado tudo errado? Jesus sabia, mas só para desmantelar o camarada ainda mais. Jesus fala assim, e aí? Como é que foi a pesca? É aquela pessoa que diz assim, não, vou dar uma volta no mundo, depois eu volto para Jesus. Aí quebra a cara, dá tudo errado. Aí Jesus vem e fala assim, e aí? Deu certo? Sabe quando você vê que o negócio deu errado, você sabe que deu errado, mas de propósito você pergunta, e aí? Deu certo lá? Você sabe que a pessoa estava fazendo algo que não era a vontade de Deus. Deus está perguntando para você, e aí? Está satisfeito agora? E aí, está feliz? Você que está em casa aí, você que está aí, aproveitou a pandemia e sumiu da obra de Deus, mas parou nessa transmissão. E aí, está feliz? Está satisfeito? Dormindo até meio-dia no domingo? Acordou hoje, né, para assistir o culto, aleluia. Está feliz? Tá? Volte para aquilo que Deus chamou você. Lembre do que Deus tinha para a sua vida. Senão, ó, meu amigo, você vai tomar prejuízo na vida. Porque eu não conheço ninguém que prosperou longe do propósito de Deus. Ninguém. E olha aqui, Jesus pergunta a vocês, e aí, está feliz? E aí, deu certo? A sinceridade de Jesus, assim, constrange a gente. Porque a gente não gosta, na verdade, irmão, nós não gostamos de muita sinceridade. A gente quer palavras bonitas, não é não? Quer ver um exemplo? Você vai viajar de avião, certo? Você vai fazer um check-in lá no aeroporto. Aí a atendente do balcão pergunta educadamente para você, o senhor tem me passa o telefone de um parente seu, para em caso de emergência nós ligarmos para o parente. Telefone, parente, emergência. Não pode ser o seu não, tem que ser de uma outra pessoa que não está no avião. Tá bom, aí dá o telefone da mãe, do pai. Sabe o que realmente ela quer dizer? Vou
traduzir para você o que ela quer dizer. Ela quer dizer o seguinte: olha, me dê o telefone de outra pessoa, porque se o avião cair, você morrer, a gente liga para a pessoa que está em casa para avisar que você morreu. Pronto. Se ela, sabe, mas se ela for sincera assim, você fala, sabe uma coisa, eu vou mais não, Deus me livre. Não, deixa eu aqui mesmo, vou a pé, mas não entro nesse avião mais não. Porque a gente não gosta da sinceridade. A gente prefere que a pessoa passe uma maquiagem. Quer ver outra situação que a gente passa todos os dias? Todo ano, nosso aniversário, a gente faz aniversário, o pessoal começa a ligar. Parabéns, mais um ano de vida, parabéns. Isso é o protocolo correto, né? Você tem que dar os parabéns à pessoa, né? Parabéns, meu irmão, mais um ano de vida. Mas qual seria o correto? Você dizer assim, ei, benção, menos um ano de vida, né? Porque cada ano a gente não diminui, não é não? Cada dia não é um dia a menos. Mas o que é que você vai fazer? Você não vai fazer isso. A pessoa vai ficar traumatizada, né? Não, o dia do aniversário dela. Não, parabéns, mais um ano. Mas na verdade seria parabéns, menos um ano, né? Você sobreviveu mais um. Se liga, está acabando sua cota, hein? Está chegando sua vez. Meus irmãos, veja, a gente não quer essas coisas sinceras assim. A gente prefere que as pessoas dêem uma maquiada assim no negócio. Mas Jesus não, Jesus fala assim, e aí, pescaram? Não pescaram, não pegaram nada. Vem comigo aí. Versículo 5. Moços, pescaram. Jesus pergunta de propósito. Tão felizes com o resultado, irmãos, quantas vezes a gente quebra a cara. Aí Deus vem e fala assim, e aí, já enricou? Está feliz? Conseguiu? Né? Eles tentaram a noite inteira, detalhe, eles tentaram do jeito deles. Mas Jesus vem e fala assim, volta lá de novo e lança a rede do outro lado. Veja bem, do jeito deles, deu tudo errado, pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Mas agora foi Jesus que mandou, irmão Adelso. Jesus falou assim, vai! E foi tanto peixe, que quase rasga as redes. Porque uma coisa é você fazer do seu jeito, outra coisa é você fazer quando Deus manda você fazer. Entendeu? Então é melhor você dizer assim, consultar o Senhor. Senhor, eu entro nessa parada ou não? Senhor, eu vou por aqui ou não vou? Porque é sempre assim, irmãos. Você tenta do seu jeito, dá errado. Aí só de propósito, Jesus manda você no mesmo lugar, no mesmo ambiente, fala assim, agora com a minha palavra, eu estou mandando, vai lá. E foi muito peixe que eles pegaram. Detalhe, o texto diz que eles encheram, foram muitos peixes. Ah, irmão, Deus tem sempre uma colheita grande para a gente. Mas lança a rede de acordo com a palavra de Deus, não do seu jeito, mas pela palavra de Deus. Quem sabe você tentou alguma coisa até hoje do seu jeito. Ah, do seu jeito, sequer consultou ao Senhor. Tenta do jeito de Deus para ver se dá, eu te garanto que vai dar certo. Eu volto ao pai de Sansão. O cara foi muito sábio, porque o anjo falou com a mulher dele. E ele manda, pergunta ao anjo de novo, como é que nós vamos criar esse menino? Como é que é os detalhes aí? Orienta a gente? Porque o Deus que dá, é o Deus que orienta como fazer. O Deus que deu o sonho a você, é o mesmo Deus que vai te orientar como realizar aquele sonho, como manter aquilo. Você recebe isso? O Deus colocou no seu coração algo, consulta Ele de novo, porque Ele vai te mostrar, como é que eu vou fazer aqui, Deus? Senhor, qual a direção que o Senhor tem na minha vida? Como é que que eu vou fazer? Deus vai orientar você, em nome de Jesus. Versículo 7 diz assim, aí o discípulo que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor Jesus, e Pedro vestiu-se, está no 7? Vai para o 7 aí. Aqui diz que Pedro vestiu a sua roupa, pulou na água e correu para onde estava Jesus. Primeiro ele vestiu. Ah, gente, não dá para chegar perto de Jesus de todo jeito, né? Pedro estava peladão lá no meio do mar não, né? Mas lá em alto mar. Mas quando ele viu que era Jesus, ele se vestiu. Ele se jogou na água. Uau, ele se joga e ele corre para perto de Jesus. Temos que aprender muito com Pedro sobre isso. Você precisa ter essa sensibilidade. Depois ele segue. Versículo 9 diz que eles saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com os peixes em cima da brasa e também havia pão. Gente, isso aqui mais uma vez constrange muito. Porque eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada, depois pescaram, pegaram muitos peixes. Aí quando chegam na praia, já tem peixe assado para eles. Ei, rapaz, o Deus que você serve, quando você está indo, ele já está voltando.
Quando você está pensando, ele já viu acontecer. Quando eles estavam lá pescando, Jesus já estava com peixe assado lá no mapa, na praia para eles. Você está brincando, é? O seu Deus é dono do ouro e da prata, Ele tem a saída para você, já tem peixe assado, já tem pão pronto para você, Ele está cuidando da sua vida. Você está desesperado aí, Deus, como é que eu vou pagar esse boleto? Deus já está com o recurso preparado. A questão é aonde está, porque olha, escute, Deus sabe onde estão os peixes, Jesus sabe onde estão os peixinhos. Jesus falou, vai lá, joga do outro lado. Você não sabe, mas Jesus sabe onde estão os peixes. Ele sabe onde está o cliente que você precisa. Ele sabe onde está a pessoa que vai te ajudar a sair dessa prova. Jesus sabe onde está o dinheiro para você se livrar dessas dívidas, meu irmão. Ele sabe onde está. É só dizer, Senhor, aonde é que estão esses peixinhos aí? Essas garopas? Essas onças pintadas, onde elas estão? Jesus, me ajude a caçar essas onças. Senhor, o Senhor sabe onde elas estão. Então eu tentei do meu jeito, não achei nada. Mas agora o Senhor vai me ajudar e eu vou encontrar esses peixinhos para a glória de Deus. Deus tem a saída para você, meu irmão. Amém? Você crê? Quando eles voltam, versículo 9 diz que já tinha peixe em cima da brasa. Já comeu peixinho assado pela manhã. Estava pronto. Jesus já tem o milagre que você precisa. Relaxa, gente. Para que estresse? Olha aqui, ó, Jesus tem peixe e pão. Aí Jesus fala, mas sabe uma coisa? Para não perder a viagem, traz uns peixinhos de vocês também para a gente assar. Versículo 10. Jesus sempre gostou de churrasco, sabia? Ele sempre gostou de um momento de comunhão. Então Jesus falou, tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. E eles levam, e aqui dá a quantidade exata. Foram muitos peixes que eles pescaram. Eles chegam ali. E agora acontece, eu estou encerrando aqui agora. Talvez eu conclua essa palavra. E agora acontece um momento incrível. Enquanto comem peixe, pão e peixe que Jesus estava assando ali, Jesus vai e chama Pedro no canto e fala assim, faz uma pergunta desconcertante para Pedro. Ele fala assim, Pedro, tu me amas? Irmãos, para a gente poderia parecer simples perguntar isso, mas para Pedro foi terrível. Porque ele tinha acabado de negar Jesus, poucos dias antes. Aí Jesus vem, dá um pãozinho a Pedro, dá um peixinho a ele, chama ele no canto e fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Só que ele negou Jesus quantas vezes? Você lembra? 3. Aí Jesus vai e pergunta de novo, ô Pedro, tu me amas? Hein? Pedro fala, Senhor, eu te amo. Ele continua comendo peixe, pão e peixe, estão ali comendo, só os dois ali. Aí ele pergunta pela terceira vez, ô Pedro, essa pergunta dele agora é desconcertante, porque ele coloca Pedro numa situação muito difícil. Versículo 17, ele fala assim, ó, e perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste. E ele fala assim, Senhor, tu sabes. Ele respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí Jesus dá uma ordem, toma conta das minhas ovelhas. Pedro, toma conta das minhas ovelhas. 3 vezes ele pergunta. Agora no versículo 15, quando acabaram de comer, perguntou a Simão Pedro, Pedro, tu me amas mais do que a estes? Tu me amas? Eu sei que as traduções mudam, né? Muda de uma para outra tradução, as versões mudam. Mas esse texto aqui tem causado um nó. Muda para a NVI aí, deixa na NVI. Na cabeça de muitos estudiosos. Porque aqui a gente lê o seguinte, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Mas a grande pergunta é, quem são estes? Os discípulos? Eu passei a minha vida imaginando que Jesus está colocando Pedro agora num estreito aqui entre os discípulos. Ele fala assim, Pedro, tu me ama mais do que esses aí? Só que uma grande parte
os estudiosos entendem que, na verdade, Jesus não está falando dos outros discípulos, porque aqui Jesus estava colocando Pedro numa situação difícil, né? É igual você chegar para uma criança e dizer assim, toma mais teu pai ou tua mãe. Pronto, aí complicou. Porque se ele disser uma... Não tem aquelas respostas que você já sabe que vai dar errado? Se você perguntar a um filho assim, ó, toma mais teu pai ou tua mãe, na presença dos dois, o menino está frito ali, porque vai arrumar problema. É ou não é? É aquela situação que eu já contei para vocês. Uma pergunta pode acabar com o dia de uma pessoa. Ó, o casal está bem, feliz da vida, domingo, almoçaram na casa da sogra, foram para o culto na igreja, chega no culto à tarde, domingo à tarde, fim de noite, no domingo, estão lá relaxando, assistindo o Silvio Santos, comendo pipoca, está tudo feliz. Até que a varoa resolve fazer uma pergunta para o marido. E ela fala assim, do nada, sabe aquelas perguntas assim, inspiradoras? Ela pergunta assim, Antônio, querido, se eu morrer, tu casa de novo? Essa é aquela pergunta que, independente da resposta, você já arrumou um problema. Está frito. Porque se você disser assim, não, caso não. Ela vai dizer assim, mentiroso. Isso é conversa, rapaz. Isso é conversa, não dou um mês. Está casado de novo. Se você disser assim, sim, eu caso. Está vendo? Eu desconfiava. Está torcendo para eu morrer. Tem nada não. Não, Deus é justo. Pronto, aí acabou a noite, acabou o final de semana, acabou o sossego. Né? É uma semana intrigada. Então, tem aquelas perguntas assim que você sabe que você vai ter problema. Então, se Jesus perguntar assim, ó Pedro, tu me ama mais do que esses outros aí, ó, esses discípulos aí, colocou Pedro numa saia justa, né? Porque se Pedro falar assim, eu amo, os outros vai dizer o seguinte, oxê, tá se achando, né? Ô Pedro, não foi tu que negou ele, não foi? Olha a briga que ia dar, gente. Mas existe uma linha de pensamento que diz o seguinte, que na verdade Jesus está falando o seguinte, Pedro, tu me ama mais do que esses aqui, na verdade, são aqueles 150 e tantos peixes. Ou seja, tu me ama mais do que esse teu trabalho aí? Você me ama mais do que isso aí, Pedro? Tanto é que Pedro fala assim, sim Senhor, eu te amo. Ele fala assim, então vem apacentar minhas ovelhas, ou seja, deixa esses peixes, pelo amor de Deus aí, e vem fazer o que eu te chamei para fazer, cara. Pedro, tu me ama mais do que esse teu ofício, esse teu trabalho, esses teus peixes aí. Sim, Senhor, eu amo. Então, vem-te embora apacentar minhas ovelhas. 3 vezes Jesus fala assim, Pedro, deixa os peixes e vem cuidar das minhas ovelhas. Pedro, volta para o propósito. Eu tenho um propósito na sua vida, irmão. Eu não sei o que te levou para longe do propósito de Deus, mas hoje ele te pergunta, tu me ama realmente mais do que esse negócio aí que está ocupando o teu tempo, mais do que tudo? Você me ama mais do que essa pessoa aí que está infernizando tua vida, ocupando todo o teu espaço? Deus não aceita concorrência. Então Ele quer você no propósito. Eu creio que não seria crime algum, no momento de lazer, como Jesus mesmo mandou um dia Pedro ir lá pescar, e ele pegou um peixe que tinha uma moedinha na boca, você lembra? Mas foi Jesus que mandou ele ir. Ele não tinha abandonado o ofício dele. Aqui Pedro tinha praticamente abandonado o chamado de Deus e voltou a pescar, a fazer o que ele fazia antes. Deus não te quer fazendo o que você fazia antes. Ele te quer no chamado, no propósito. E hoje Ele te pergunta, você me ama realmente? Então abandona esse negócio aí que está te atrapalhando tanto. Você pode ficar em pé comigo, por favor, para a gente orar ao Senhor? Aleluia. Aí nessa manhã, Deus está falando com você, o Espírito Santo está te incomodando e te mostrando coisas que está atrapalhando o teu chamado. Aquilo que ocupa mais tempo na sua vida do que as coisas de Deus, transformou-se num problema para você. Aquilo que deixou de ser prioridade para a sua vida, meu irmão, nosso problema não é tempo, é prioridade. Porque tempo todos nós temos o mesmo. Quando eu olho o pastor Po Yong-Chu, e eu sei que ele tem 24 horas igual eu tenho, e eu sei que ele está à frente da maior igreja do mundo, e eu estou na fralda ainda iniciando. Espera aí, se eu tenho o mesmo tempo que ele tem, então eu creio que eu posso fazer muito mais. A gente reclama, não tenho tempo. Tem sim, você tem tempo para tudo que é prioridade para você.
Olha quantas coisas. A pandemia veio para nos ensinar que o nosso problema nunca foi falta de tempo. Porque ó, você teve tempo de sobra. Continuou orando só 1 minuto pela manhã. Você teve tempo de sobra e continuou passando uma semana sem pegar na Bíblia. Agora Netflix, YouTube e tudo quanto é coisa. O programa de fofoca no SBT, na Rede TV. Você teve tempo demais. Tempo você teve, mas viu as suas prioridades? Viu? Não vem dizer hoje, não tem tempo, pastor. Tem sim. Vai dizer para Deus que não tem tempo. Vai dizer assim, eu te dei 24 horas, rapaz. Deus é democrático. O mesmo tempo que Ele dá para mim, dá para você. Todo mundo da terra só tem 24 horas. A questão é, o que é que você faz com o tempo que Deus te deu? Pedro, aqui, ó, ele podia fazer muitas coisas, mas foi para longe do propósito de Deus. Aí Jesus vai lá e diz assim, volta Pedrão, vem apacentar minhas ovelhas. Eu quero, os irmãos ajudam o irmão Adrielson aqui, aproveitar que ele está aqui hoje para louvar com a gente. Veja aqui se é o violão, se é a guitarra. Prepare aqui o instrumento dele aqui, para louvar o Senhor. Enquanto isso, eu vou chamar aqui à frente algumas pessoas para a gente poder orar por vocês. Aliás, eu vou pedir para... Enquanto ele vai louvar, em seguida a gente ora. Fica melhor assim, porque a gente louva a Deus junto com eles aqui, tá certo? Então, guarde essa palavra no seu coração, meu irmão, por favor, em nome de Jesus. Você pode, irmão, você pode ter nessa manhã essa percepção de que Deus, Ele quer fazer muito na sua vida. Nessa hora o Espírito Santo está te incomodando, mostrando coisas que Deus não chamou você para fazer, você está fazendo, cabeção. Claramente não é o seu ofício, não foi para isso que Deus te colocou, você fica ocupando tempo com coisas aleatórias, enquanto você podia estar fazendo muita coisa para Deus. E sabe qual é o principal aqui que ele fala? Cuide das minhas ovelhas. Quando você cuida de uma pessoa, quando você é bênção na vida de uma pessoa, você está cumprindo a ordem de Cristo. Você está cuidando das suas ovelhas. Quando o Maxwell sai da casa dele aqui, né, vai lá para cuidar ali de 4 pessoas. 4, 5? 4, né? 5 com a senhora lá, né? Ele está cuidando das ovelhas. Está agradando a Deus. Quando você está numa chamada de vídeo, fazendo um estudo com uma pessoa ali, você está fazendo a vontade de Deus ali, cuidando daquelas ovelhas. Essa é a nossa missão, amém? Vocês compreendem isso? Nós vamos louvar o Senhor agora. Agradecer aqui o nosso irmão que está conosco hoje aqui. Seja bem-vindo, portas abertas, viu? Volte sempre. Amém? E enquanto isso, depois a gente vai estar orando com toda a igreja. Amém? Está combinado? Está tudo certo aí? Prepara aqui. O microfone está ok? Amém. Vamos louvar o Senhor.